tema polêmico que vai muito além de discussões pelas redes sociais. Especialistas da área debatem um assunto, o colocam como conteúdo de estudos, mas, mesmo assim, a diversificação de opiniões ainda é o que dá a tônica a essa temática. Também conhecida como linguagem não binária, o vocabulário neutro tem como objetivo evitar o uso dos gêneros feminino e masculino tradicionalmente aceitos pela sociedade, com o intuito de tornar a comunicação mais inclusiva e menos sexista. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 2 projetos de lei com a temática da linguagem neutra estão em tramitação e já passaram pela aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa e devem ir à votação em breve. Para repercutir ambas propostas e esclarecer as dúvidas referentes à linguagem neutra, o Alesp Cidadania de hoje recebe o Jack Brandão, professor e especialista em literatura, além da Gabriela Ramos Colasso, psicóloga que participa com a gente por meio da nossa plataforma digital. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, mais uma vez por estar presente aqui na Alesp. Nós que agradecemos. Eu vou começar, então, perguntando para a nossa participante. Nós que agradecemos. Vou começar perguntando para a nossa participante virtual. Para quem não conhece, então, nunca ouviu falar, eu acho difícil, mas pode ser que exista. O que é a linguagem neutra? Então, a linguagem neutra é uma forma inclusiva de linguagem que hoje está sendo relatada como uma forma de respeito às pessoas, à minoria e aos grupos que relacionam as pessoas que são não binárias e transexuais, né? Então, a linguagem, ela tem como intuito, desde a situação da psicologia, como Freud e Lacan falam, que a linguagem é muito necessária e muito importante para qualquer tipo de comunicação e veículo que tem da realidade da existência. Então, a linguagem, ela precede a existência. Todas as coisas que nós observamos do mundo e como nós somos, nós refletimos pela linguagem. Então, a importância da linguagem neutra, a pauta da linguagem neutra, ela relaciona tanto em questões de pessoas que são a favor ou contra, por defenderem esse movimento que é inclusivo. Já que a linguagem no nosso idioma do português, ela relaciona muito todas as questões com gênero. Então, nós relacionamos ela e relacionamos ele, mas nós temos uma relação que é difícil de dizer quando não é nem ela nem ele, né? Que seriam as pessoas não binárias e transexuais estariam nesse quadro. E existe também toda uma questão de uma pauta em relação a o que é a identidade de gênero e o que são as pautas de gênero colocadas em relação à questão das pessoas. Então, existem os papéis de gênero, a orientação sexual das pessoas e a identidade de gênero. E isso, eu observando muito sobre a questão das pautas, existe certamente uma confusão que as pessoas fazem em relação à identidade de gênero com a questão da sexualidade. Já que a identidade de gênero, ela fala muito em como nós nos reconhecemos como pessoas. E a orientação sexual fala muito em quem nós nos atraímos em questões relacionais. Então, a questão da identidade de gênero, ela pauta também uma relação inclusiva com a questão da comunicação neutra, ao ponto de colocar essas pessoas que não se identificam nem com o papel de gênero feminino e nem com o papel de gênero masculino. Que o papel de gênero feminino seria, como conhecemos, a mulher dócil, passiva, submissa, e o homem como um cara forte, um cara poderoso, um cara imponente.
Então, existe pessoas que têm essa relação de não se identificarem nem com a questão do gênero da mulher submissa e do homem imponente. E por esse motivo, essas pessoas elas não se sentem representadas nem com o que se chama de pronome ela e nem o pronome ele, né? Entendi. Professor, com base nisso, né, que a Gabriela falou para a gente, e também pensando, a gente não tem números exatos nesse momento de quantas são essas pessoas, qual a porcentagem na população dessas pessoas que não se identificam na prática nem como ela, nem como ele, né? Mas é uma pauta que a gente pode dizer que neste momento é prioritária? Bom, primeiramente é muito importante nós lembrarmos o seguinte, quando nós falamos em linguagem, a coisa é muito mais complexa. Porque nós temos de pensar o seguinte, dentro da linguagem existe a questão que nós chamamos de língua. A língua, ela se modifica constantemente. Então, uma palavra que eu não gosto de empregar é a palavra evolução. Então, a língua vai, entre aspas, que é uma palavra que eu não gosto mesmo, ela vai evoluindo, ela vai se modificando ao longo dos tempos. Então, quando se fala, por exemplo, que ele só se refere a homem, ela só se refere a mulher, isso, em parte, nós temos de pensar o seguinte, é um trabalho de milhares de anos de construção linguística e de construção da linguagem da língua por si. Quando muitas vezes as pessoas falam o se refere apenas ao homem, o a se refere apenas à mulher, é questão de gênero, nós temos de lembrar o seguinte, na linguagem, na língua portuguesa, quando nós falamos gênero, aí eu concordo com o que a psicóloga falou, não há uma semelhança que se fala em o masculina, em a feminina. Agora, essa ideia, não, o homem é forte, a mulher é fraca, desculpa, a linguagem não mostra isso. As pessoas podem se sentir assim, de uma forma normal, vamos dizer assim, porque a sociedade vai imputando determinados valores e nós muitas vezes acatamos esses valores. Para mim, muito mais do que essa discussão de ser algo urgente ou premente, eu vejo que nós temos de buscar dentro da nossa sociedade os valores humanos e de união realmente. Eu acho que isso é muito mais importante do que nós perdermos, entre aspas, muito tempo e esforço pensando isso. Por que eu digo isso? Como eu havia dito, a linguagem ela é viva. A linguagem é um organismo em contínua mudança. Se nós pegarmos, por exemplo, uma linguagem, como a própria linguagem neutra busca, de uma forma imposta de cima para baixo, como é isso que estão querendo fazer, nós não podemos esquecer o seguinte, a sua eficácia, o seu sucesso vai depender principalmente da grande parte da população. Nós não podemos esquecer que esse movimento inclusivo é algo extremamente importante. A sociedade não pode excluir. Só que a linguagem, muitas vezes, da forma que ela está querendo ser trabalhada, ela mais vai excluir do que incluir. Nós temos de pensar que dentro da nossa sociedade existem várias tribos, existem vários grupos, cada grupo busca dentro do seu nicho o seu próprio dialeto. Então nós temos diversas variantes dialetais. Isso é na linguagem acadêmica, isso é na linguagem médica, isso é na linguagem popular, isso é na linguagem das comunidades, isso é na linguagem do movimento negro, isso é do movimento indígena. Cada grupo, cada tribo vai ter sua própria linguagem, como os próprios não binários possuem a sua própria linguagem. Agora, se nós começarmos a pensar que cada grupo teria o direito de impor a sua linguagem, o seu dialeto, a sua variante dialetal sobre os outros, aí que está o problema. Porque nós vamos ter uma grande exclusão. Nós não podemos esquecer, e isso é uma coisa muito importante que nós nos esquecemos muito, a língua por si só, ela é excludente. A língua sempre vai excluir
aqueles que não dominam, por exemplo, o padrão culto. Sim. Então nós achamos que não, a língua é para todos, mais ou menos isso. A língua é excludente, nós não podemos nos esquecer disso. É por meio da linguagem, é por meio da língua de modo especial, porque a língua está dentro da linguagem, que as pessoas se impõem sobre as outras. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Nós não podemos nos esquecer que, infelizmente, é uma pequena parcela da sociedade que domina a grande maioria. Essa grande maioria, muitas vezes, para que ela possa ter uma ascensão social, ela depende de uma forma muito importante, quase exclusiva, da linguagem e da língua culta. A língua culta é a melhor, é a correta? Não necessariamente. A língua culta é uma variante também dialetal de toda a língua. Só que é por meio dessa língua culta que nós podemos ou não ascender socialmente. Então, por grande parte dessa população ser excluída dessa variante culta, elas são jogadas à margem social. Diante disso, quando nós pegamos, por exemplo, a própria linguagem neutra, acaba se tornando um dificultador maior para que essas pessoas consigam ascender socialmente, porque não é fácil. Então nós temos milhares de anos empregando um sistema binário. Não se pode dizer que é certo ou errado, não existe isso. Dentro da linguagem não dá para falar isso. A própria linguagem do computador é binária, é 0 e 1. 0 e 1. Então nós temos isso. Agora, quando eu coloco isso, pego essa variante dialetal de uma parcela pequena da sociedade, nós temos de pensar que não é uma parcela grande. Nós temos, por exemplo, os mudos e os surdos, ou seja, aquelas pessoas que têm dificuldades, que têm deficiências auditivas e visuais. Essas pessoas, elas têm uma linguagem que foi construída, que elas empregam, aí seria mais um agravante, que seria a linguagem neutra, caso passasse isso, sem contar também as pessoas com dislexia também. É muito complicado falar sobre isso. É um processo complicado, né? Agora, professor, comentando o que o senhor falou, o que a doutora Gabriela falou também, eu quero citar um exemplo. Há pouco tempo eu trabalhava como palestrante e eu começava sempre falando bom dia a todos, boa tarde a todos, até que por um público específico eu fui chamada a atenção por parte de algumas mulheres falando assim, olha, você tem que falar bom dia a todos e a todas. Quando, na verdade, quando a gente fala bom dia a todos, a gente se refere a todo o grupo que está ali no local. Porém, essas mulheres não se sentiam representadas por esse todos, até por conta dessa questão que o senhor disse, muito bem falada, da nossa cultura acabar gerando isso, né? Quando a pessoa precisa entrar ou quer entrar em ascensão, ela precisa dominar a linguagem culta e umas outras séries de questões também. E a nossa cultura também é sempre voltada para o masculino. Não seria, então, eu vou pedir para o senhor comentar, começando, para os dois comentarem, aliás, começando da Gabriela, não seria, então, interessante ou uma pauta a se debater, pensando nisso, de que as pessoas acabam se sentindo excluídas pela questão da linguagem? Gabriela pode começar respondendo. Então, a forma que nós falamos em relação à linguagem hoje, ela é determinada desde os anos 60 por um linguista chamado Joaquim Matoso Câmara Júnior, que foi a pessoa que relatou a questão da língua portuguesa, na estrutura que nós conhecemos hoje, e o uso do masculino, realmente, como citou o especialista, é genérico tanto para homens e mulheres. Então, existe hoje, sim, uma pauta que fala que a questão do latim, né? Nós derivamos do latim, o português deriva do latim, tinha essa questão do masculino e do feminino e do neutro. Como outros idiomas, como o alemão, o sueco, o inglês também, tem essa definição do neutro. Então, existem muitas pautas que debatem, muitos grupos debatem se outros idiomas conseguem ter essa relação do neutro, porque nós não conseguimos também. Então, muitas pessoas falam sobre essa questão do grupo, porque quando nós dizemos
por exemplo, qual é o artista preferido de alguém, a pessoa vai falar muito da parte do masculino. Foi dada uma pesquisa em 2005, uma pesquisa espanhola que retratou isso, de que o masculino era muito mais citado do que o feminino quando se definia qual o artista, como era diferente quando definia qual artista. Então, existem muitos esquemas que estão sendo debatidos em relação a isso, que ao invés de você falar os professores, você pode falar a questão de não necessariamente os professores ou as professoras, mas a classe dos professores, a classe professor. Ou, quando fala a questão política, a classe política. Ou existem outras situações que falam também muito em relação a não necessariamente dizer ou a, mas, por exemplo, em vez de falar os índios, falar população indígena. Em vez de falar os juízes, falar poder judiciário. Então, existem grupos que estão essa questão da coletividade de uma maneira não empregando o ou o a, mas empregando de uma forma coletiva como a classe coletiva. Ou a forma que você fala isso também pode remeter a homens e mulheres, né? Esse seria uma das questões colocadas das pessoas que são a favor dessa linguagem inclusiva. Já as pessoas que são contra a linguagem inclusiva acham que realmente é muito cansativo a pessoa dizer seja bem-vindo todos, todas e todes. Então, encontra uma forma coletiva para se dizer isso, talvez seja uma forma de solucionar com que tanto os homens e mulheres sejam representados nesse mesmo grupo. Eu acho que seria essa a questão que está sendo levantada por várias pessoas e várias questões e várias comunidades. Muito bem, professor. Bom, aí é que tá. Uma das questões que as pessoas esquecem, nós temos um problema muito grave no Brasil, é o esquecimento das coisas. Quando nós falamos em neutro, nós temos de pensar o seguinte, isso não é questão linguística. Quando nós falamos, como você citou, o todo é neutro, é um resquício do neutro na língua portuguesa. Nós não podemos esquecer que quando a língua portuguesa veio do latim, o latim havia masculino, feminino e neutro. Só que neutro não necessariamente tem a ver com a questão neutra que se está levantando. É muito diferente. A psicóloga falou, por exemplo, da questão do alemão. O neutro alemão não tem nada a ver com Todd, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Nós temos a palavra Frau, que é mulher, é feminino, de Frau, em alemão. Agora, o neutro, eu digo assim, das Fräulein. Fräulein. O que é Fräulein? É moça. É neutro. Então, na cabeça do alemão, o neutro não necessariamente seria, entre aspas, um terceiro gênero. Entendi. É uma outra realidade que nós, não falantes de alemão, bom, eu falo alemão, mas não pensamos. Quando ela cita a questão do inglês, o inglês não tem neutro. O it é coisa, por exemplo, que é o pronome o pronome pessoal. É para coisa, para objeto, que não é a ideia também que se busca com essa inclusão. Sim. Agora, quando nós pensamos no latim, aí eu quero voltar à questão do latim, é o seguinte, havia, como eu disse, masculino, feminino e neutro. O neutro e o masculino, na língua portuguesa, eles se fundem. Quando essa fusão do neutro e o masculino, o que acontece? O masculino acaba, na língua portuguesa, abarcando o masculino, as expressões masculinas e as expressões neutras, e tem o feminino. Daí, ao utilizar todos na língua portuguesa, o que significa homens, mulheres e aquilo que seria neutro. Uhum. Então, isso é uma questão muito maior. E é uma questão que nós temos de lembrar o seguinte, na questão da linguagem, nós temos a chamada lei do mínimo esforço. O que significa? A nossa tendência é sempre minimizar, diminuir
a questão das palavras, a questão do vocabulário, a questão sintática, para quê? Para que a gente trabalhe menos. Nós vivemos uma era extremamente digital e essa era digital faz com que nós sempre diminuamos. Agora, essa questão de aumentar, que seria um acréscimo, o E, por exemplo, a questão da arroba, o X. A questão do X. Então, ao aumentar, você tenta romper uma lei que é natural. Então, a questão é essa. Nós temos de conhecer um pouco mais para entender, como a própria psicóloga falou, a diferença entre gênero e sexualidade. Gênero e opção sexual. Então são coisas muito diferentes que as pessoas acabam confundindo e não é bem assim. Se eu me vejo homem ou se eu me vejo mulher, ou eu não me vejo como homem, como mulher, eu acho sim que essas pessoas para elas, tende a haver uma forma diferente de falar. Aí nesse ponto eu concordo, por exemplo, com o Todds. Então é interessante você utilizar isso, porque a pessoa se coloca no nicho. Só que a questão toda que eu acho que é meio problemática é tentar impor isso à sociedade. Até que ponto a sociedade vai aceitar ou não? Por isso que eu falei no início, se muitas vezes a gente não está perdendo as nossas energias, o nosso tempo com uma discussão dessa, e esquecendo valores muito mais importantes, que é a própria questão do feminicídio hoje, que é a questão que acontece no próprio Brasil, a quantidade de homossexuais, de transexuais que são mortos. Isso para mim é muito mais premente do que essa questão da própria linguagem neutra, por exemplo, né? Sim. Agora, professora, eu acho que fica aí uma avaliação, eu entendo essa ideia que o senhor falou, mas a gente sabe que existem outras questões urgentes, vou pedir para a Gabriela comentar isso, mas seria o caso, então, de não discutir a ideia dessa linguagem neutra? E, aproveitando também, Gabriela, vou pedir para você falar do ponto de vista da psicologia, como isso é visto? Então, do ponto de vista da psicologia, antigamente se tinha muito fortemente a questão do homem e da mulher. Agora que está sendo debatido sobre a questão da transexualidade, a questão do gênero, sobre a questão de outros tipos de gênero, sobre outros tipos de sexualidade. Mas, tanto antigamente, né, na base da psicologia, Freud, Jung, Lacan, tinha muito esse esquema de comportamento de homem e mulheres. Mas também estamos falando de 1890, 1900. Então, hoje é um debate muito diferente, né? E a psicologia hoje está se adaptando a outras questões com outras pessoas e em relação a essa questão da humanização. Que a questão da forma da inclusão, ela não remete, como o especialista falou, apenas da questão da sexualidade, mas também outras linguagens relacionadas ao preconceito, como questões raciais, capacitistas, questões gordofóbicas, palavras que nós falamos que hoje em dia está sendo relacionada como algo preconceituoso da nossa linguagem. Por exemplo, a frase denegrir, que é tornar-se negro, seria uma frase racista que foi muito colocada no nosso verbo, na nossa forma de se expressar. A coisa tá preta, criado mudo. Então, muitas palavras e muitas frases inclusivas, a psicologia está debatendo hoje sobre mudanças sociais que hoje podem ser ensinadas para as pessoas, tanto pessoas mais velhas quanto crianças, para que tenha uma linguagem mais respeitosa a diversos grupos. Não apenas a grupos de minoria, mas também ao respeito das pessoas em relação a elas mesmas, em relação a como você conviver com as pessoas sem necessariamente precisar magoar ou fazer piada ou colocar a pessoa em uma situação triste, né? Uma situação de humilhação. Que também é muito debatido sobre o uso das piadas, né? Que muitos humoristas usam piadas preconceituosas, piada de gordo, piada de loira, piada de sexual, piada
homofóbica. Então, esses conceitos também a psicologia está debatendo sobre como que dá para você fazer as pessoas rirem sem ser preconceituoso, como que dá para você relacionar com as pessoas sem ser preconceituoso, como que dá para você debater algo importante sem ferir uma classe, sem ferir pessoas que sofrem aquilo. Porque quando nós falamos de movimentos LGBTQIA+, nós falamos também muito sobre o preconceito que relaciona a esses movimentos, a essas pessoas, como também o sofrimento que elas vivem. Porque a sociedade em si não aceita esses papéis de gênero, porque a nossa sociedade é especificamente machista em sua estrutura. Então, a sociedade não aceita, às vezes, com que a pessoa tenha essa representação. Então, as pessoas que são a favor da comunidade inclusiva, elas acreditam que esse tipo de estrutura é uma forma de diminuir a questão da intolerância, do machismo, visibilizando não só a questão das pessoas, mas também respeitando e valorizando a diversidade. Enquanto as pessoas que estão contra também acreditam que pontuando isso é uma forma preconceituosa, porque algumas pessoas não querem ser relacionadas como meio termo, digamos assim. Transexuais, por exemplo, que se sentem do gênero oposto, que são representativos do gênero oposto do biológico que nasceram, eles querem ser relacionados a esse gênero. Então, são debates que precisam acontecer. Em como que a gente vai referir a certa pessoa, como que a gente vai falar com essa pessoa, respeitando a origem dela, respeitando a história dela e sem deixar esse preconceito e esse comprometimento violento acontecer na nossa linguagem. Então, muito por bem. Isso que existe também uma diferença muito grande da linguagem neutra com a linguagem inclusiva, que a linguagem inclusiva é um outro relato que explica como que nós podemos referir as pessoas sem ferir essa classe, sem trazer esse conceito violento para outras pessoas, né? Muito bem. Agora, professor, o uso da linguagem neutra pode trazer algum prejuízo para a língua portuguesa? Essa ideia de prejuízo é muito relativa também, porque é aquela velha história. Se é impositivo, é um ponto de vista meu, é fadado ao fracasso. É fadado ao fracasso. Da forma como está sendo trabalhada, para mim é fadado ao fracasso. A partir do momento, volto a dizer, que há uma conscientização realmente da própria sociedade para esses grupos ditos muitas vezes marginais, então esse grupo tende ele próprio a assumir essa postura de militância. Nesse ponto eu acho extremamente válido, você havia feito essa pergunta anteriormente, tem de ser feita essa discussão é pertinente. Agora, a questão da imposição é que é perigosa. Por quê? Não que vá prejudicar, como por exemplo está no projeto de lei. O projeto de lei está claro, vai prejudicar a língua portuguesa? Não necessariamente. Eu posso dar um exemplo. Eu me lembro que alguns anos atrás, a TV Globo ela fez uma novela, e a TV Globo ela lança novelas, ela joga jargões para verificar o índice de audiência. Então eu me lembro que era assim, era dar uns coelhos, era uma coisa mais ou menos assim. Vamos dar uns coelhos. Só que não pegou. Ou seja, dentro daquela novela que eu não me lembro o nome, não pegou, ou seja, a própria Rede Globo viu como um sinal de que a novela não estava fazendo sucesso. Então, isso é questão de cair no gosto popular. Nós não podemos esquecer que tudo aquilo que nós usamos na linguagem, na língua, no dia a dia, se cai no gosto popular, se as pessoas começam a usar, não vai demorar muito, essa palavra vai ser dicionarizada. Ela vai ser dicionarizada. Logo, ela passa a ser empregada de uma forma culta. Eu me lembro, quando eu era criança, meu pai não aceitava que eu falava, por exemplo, a gente. A gente vai. Meu pai achava, é um absurdo, é um erro. Por quê? Só que hoje nós aceitamos plenamente a palavra a gente como praticamente um sinônimo de nós. Então, isso é uma constante na língua. É aquilo que eu havia dito. A própria língua é viva.
Então, a ideia de prejudicar ou não, não. Porque, como eu havia dito, nós temos a linguagem. A linguagem, como eu dizia para os meus alunos, é um grande caldeirão em que todas as palavras, em que todas as expressões, em que todas as sintaxes está inserida. A língua é uma parte dessa linguagem. Então, o que se quer fazer, e a própria língua são vários dialetos, várias variantes dialetais. A linguagem neutra seria uma variante dialetal que é empregada por um determinado grupo de modo especial nesse contexto. O que poderia acontecer, muitas vezes que eu acho, é levar a determinados estranhamentos, a levar a dificuldade de leitura. Aquilo que havia sido dito da própria linguagem inclusiva. Isso eu concordo plenamente, como você mesma havia dito. Poxa, por que falar bem-vindo professores e professores, bem-vindo corpo docente, bem-vindo isso? Então é algo diferente. Então isso é um policiamento, mas isso não difere daquela escolha, como eu havia dito, dentro da língua. A língua nos possibilita isso. Agora, a linguagem neutra, como está sendo construída, ela é artificial. Ela é algo artificial. Então é algo, por isso que a gente fala muitas vezes, impositivo. Eu não estou querendo tomar juízo de valores aqui, porque não é o meu caso. Eu estou trabalhando, estou tentando demonstrar a questão sob o ponto de vista linguístico. Então é isso, é algo artificial. Um exemplo que nós tivemos há alguns anos atrás, quando a presidente Dilma assumiu a presidente. Ela falou, eu não sou presidente, eu sou presidenta. A palavra presidente, por exemplo, ela serve tanto para homens como para mulheres. Ou seja, ela buscou, falou, não, eu sou presidenta. Tudo bem, as pessoas usam, as pessoas podem utilizar. Só que nós podemos ver que até hoje há um embate. Ué, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Sim. Então, e na realidade, a questão não é essa. Ela se acha no direito de falar, eu sou presidenta. Por quê? Existe a palavra diretora. Existe a palavra, por exemplo, escritora. Só que presidente não é presidento. Porque a palavra, o E, é a própria questão do todes. Que é a questão do E. Por isso que o E, realmente, se nós pararmos para pensar, ela caberia, esse sufixo caberia nessa utilização aos opostos, masculino e feminino. Mas é como eu disse, é artificial. Nós temos aquela linguagem artificial que foi criada, que foi a língua... Meu Deus, eu estava pensando na palavra... Bom, esqueci. Há uma língua que foi uma língua artificial que foi criada, que buscou exatamente isso. Buscar em várias outras línguas, criar uma língua única. Isso é muito complicado. Quantas pessoas falam? Pouquíssimas que conhecem essa língua. Qual a função da língua? É a comunicação. E a comunicação, ela só vai existir quando nós tivermos um emissor e um receptor, em que o emissor conhece o código empregado pelo receptor e ele consegue chegar a esse receptor. Sim. Agora, se eu tiver um código que não é acessível para esse receptor, não vai haver comunicação. Então, a grande questão, para mim, é exatamente essa. É criar uma linguagem, uma linguagem artificial, sendo que grande parte desses receptores não terão acesso. Ou seja, ela acaba se tornando mais excludente do que inclusiva. Sim. Ela pode se tornar inclusiva dentro de um determinado nicho. E isso, para mim, sob o meu ponto de vista, em vez de trazer com que a sociedade abrace essa questão LGBTQ+, ela possa fazer exatamente o contrário, excluir ainda mais e fazer com que determinados elementos da sociedade, principalmente na sociedade em que nós estamos neste momento ainda decorrente de 4 anos atrás, que foi extremamente
excludente levar a isso. E esse é o grande perigo que nós temos, sob o meu ponto de vista. A gente está com pouco tempo, né? Daqui a pouco o nosso programa vai chegando ao fim. Mas, professor, já vou passar para a Gabriela, mas caso essa linguagem ela não seja aprovada, a gente sabe que alguns grupos já têm algumas gírias próprias, né? Ela pode se tornar um dialeto, pode se tornar uma gíria? Ela já é um dialeto, já é uma variante dialetal, porque ela já é empregada por um determinado grupo. A questão toda é essa, esse grupo, em vez de tentar, muitas vezes, impor essa variante dialetal, esse grupo ela tende realmente a reforçar nos grupos como está sendo feito. Ou seja, por meio das redes sociais. Isso vai fazer realmente com que essa variante comece o quê? A romper a própria bolha. Porque toda a questão aí é a questão da bolha. Essa variante dialetal ela está inserida dentro de uma determinada bolha, só que para que ela realmente possa se tornar efetiva, ela tem de romper a bolha. Não por meio legal. Não por meio legal, porque essa questão... Por exemplo, nós temos 2 projetos de lei aqui na Assembleia Legislativa. Pode ser aprovado na Assembleia? Pode ser aprovado, só que vai cair, o STF vai barrar. Por quê? Porque o âmbito estadual não tem a competência para julgar isso. E vai cair como caiu acho que foi o Acre que caiu, um projeto de lei semelhante, foi aprovado lá, o STF já barrou, já caiu, e vai cair a mesma coisa aqui em São Paulo. Acho que foi em Rondônia. Foi Rondônia. Bom, foi Rondônia ou Acre, não me recordo agora. Então caiu, por quê? Porque essa competência é federal. É a União que vai ter que julgar isso. Nós não podemos esquecer que a questão da língua é uma questão que é legal, a União vai ter que trabalhar isso. Mais do que legal, nós não podemos esquecer que nós estamos inseridos dentro de uma comunidade lusófona, que é uma comunidade que reúne vários países que falam a língua portuguesa, e isso tem de ser aprovado também por essa comunidade. Nós não podemos esquecer que nós tivemos um acordo ortográfico que começou a ser aprovado praticamente em 1990, que foi ratificado nos anos 2006, se não me falha a memória, e que até hoje ainda sofre profundos embates, debates na comunidade lusófona, a ponto de, em Portugal, grande parte dos intelectuais portugueses não aceitarem e não empregarem o acordo ortográfico, que já havia sido ratificado pelos países. Então vocês veem que a coisa é muito maior do que simplesmente uma mera discussão local, uma mera discussão, entre aspas, tribal, dentro de um determinado nicho. A coisa é muito maior. E aí vai a própria questão legal. Então isso vai demandar muita discussão. O bom que eu acho realmente é que levanta essa questão LGBTQI+, que é muito importante na sociedade, porque é um grupo que ele tem que mostrar, poxa, nós estamos aqui, nós existimos, nós fazemos parte da sociedade e nós queremos ser respeitados como membros dessa sociedade. Sim. Nós não somos cidadãos de segunda classe, assim como os indígenas, assim como os negros, assim como outros grupos que não se inserem dentro dessa estrutura social. Muito bem. Gabriela, quem é contra, algumas pessoas que são contra, falam que essa luta, na verdade, é uma ideologia. Comenta isso pra gente, por favor. Então, como o especialista falou também, que assim, é incrível a gente perceber a força que os grupos hoje estão tendo em relação à sociedade. Então, hoje todo mundo sabe o que é a pauta LGBTQIAP+. Por mais que as pessoas às vezes não saibam as siglas, as diferenciações, a gente sabe que existe esse grupo. Porque antes ele foi chamado de GLS, depois ele foi chamado de LGBT e hoje ele é chamado de LGBTQIA+. Então, existe uma evolução dessa questão desse grupo. E hoje também se debate muito da questão do gênero, a situação do gênero queer, que é o quê? Que são quebras em relação ao papel que é construído da mulher como passiva e do homem como forte. Não entrando muito essa relação de que todas as mulheres têm que ser LGBT ou os homens têm que ser LGBT. Então, muitas pessoas que não conhecem essa sigla e a importância e o gênero queer, no modo geral,
eles acreditam que isso é ideológico, porque eles acreditam que isso faz parte de colocar a população em relação a, como dizem, ser homossexual. O que, na verdade, não é isso. Seria apenas a pessoa saber e ter uma representação sobre a própria identidade. Então, como foi vedado na Câmara, uma das justificativas do tenente Coimbra do PSL, que vetou esse projeto de lei do Estado de São Paulo em relação à questão de gênero para filmes, ele justifica justamente sobre o fato de ser ideológico dentro de uma opção sexual para as pessoas escolherem. A ponto que ele justifica como que as crianças não têm obrigação de escolherem a opção sexual. Só que quando a gente fala sobre identidade sexual, e aqui eu friso de novo, é muito diferente de orientação sexual. Que a identidade sexual é como que nós vivemos, como que nós vivemos nós mesmos, como nós queremos ser representados. E aí também é muito maior do que dizer que queremos ser representados como ele ou ela. Nós queremos ser representados como pessoas com nossas características, nossas personalidades, nossas profissões, pensamentos, enfim. Então, a população que defende essa questão de ser ideológico defende muito essa estrutura de ser um grupo que impõe, que é um grupo que realmente é uma minoria hoje em dia, por mais que tenha uma força absurda para lidar com essa questão do plenário e mudar essas regras, mas, ao mesmo tempo, as pessoas acreditam que essa minoria é contra os padrões tradicionais, os padrões familiares, e aí existe sim um conceito também ideológico do outro lado, porque se tem uma ideologia, o outro também é uma ideologia, né? Em relação ao que eles verificam como o que seria papel feminino e o que seria papel masculino, né? Sim. E frisando essa relação da mudança do português, como o professor comentou, sobre a questão de que o português, especificamente, se muda esses artigos, esses verbos e essa questão da linguagem neutra acaba sendo introduzida na nossa comunicação, existe uma mudança que não vai só derivar do Brasil, mas vai derivar de todas as pessoas, todos os nativos que falam da mesma língua. Então, existe também essa questão que hoje não se tem uma estrutura sobre pronome neutro. A gente não sabe dizer se a gente usa X, se a gente usa E, se a gente usa O, se a gente usa arroba. Então, não existe também uma estruturação dessa linguagem para que ela seja, de fato, consolidada, que é uma outra questão também que se colocam as pessoas que são contra, nesse sentido de que vão ter que reformular toda uma linguagem, toda uma estrutura, todos os livros, todas as questões vão ter que ser recolocadas para fazer com que esse grupo se sinta aceito. Então, existe uma outra situação também em relação à linguagem inclusiva que relaciona assim: será que a gente não pode utilizar linguagens neutras para pessoas que querem que tenha essa linguagem neutra? Porque talvez não sejam todos que se representem nisso. Então, também existe esse conceito. Em quais grupos que a gente pode relacionar isso? Em quais grupos não aceitam isso? Porém, o que é dito no geral é a relação do respeito. Então, é bem como o professor falou, é uma pauta que hoje é importante a gente questionar e que ela ainda está em aberto para que tenha esses questionamentos ainda mais à frente, para saber como que nós podemos relacionar com essa questão do respeito à diversidade, né? Muito bem. Gabriela, eu vou pedir para você comentar, e depois do professor, o projeto de lei 599 de 2021 propõe que produções artísticas voltadas para crianças e que contenham linguagem neutra devam alertar os pais para o conteúdo. Na linha da psicologia, para começar, o que isso muda para o público infantil?
Então, muitas coisas são relacionadas para o público infantil justamente porque na infância nós construímos a nossa personalidade, nós construímos o nosso construto de mundo e como que nós relacionamos com as outras pessoas. Então, na infância que nós aprendemos a conversar, a ser respeitoso ou não, a ser educado ou não, que podemos sim aprender na vida adulta, porém a infância é a base do construto, é a base da personalidade. Nós definimos muito na psicologia sobre traumas de infância, quando relatamos e conversamos com as pessoas, sobre como que é a relação com os pais, como que é a relação com a sociedade, porque é essa base da infância que relaciona muito a essa construção. Então, por que muitos educadores direcionam tudo para a infância e muitas pessoas da parte social direcionam tudo muito para a infância? Porque se hoje nós construirmos crianças que saibam disso, crianças que tenham uma noção disso, nós construímos uma vivência de sociedade futura menos preconceituosa. Então, faz com que as crianças de hoje saibam ser adultos conscientes no futuro. Então, a psicologia influencia muito esse ponto de criança, não a ponto de influenciar a cabeça das crianças, mas influenciar o ponto de vista de abertura a essas crianças. Porque quando nós temos uma criação muito mais aberta à diversidade, a entender outros conceitos, a respeitar o próximo, a respeitar outras vivências, a conhecer outras culturas, mas essa pessoa vai ter uma cabeça aberta no futuro para poder lidar com certas características e coisas que não sejam estranhas para as pessoas. E como nós temos gerações e gerações de séculos passadas que criam uma estrutura muito fixa, porque pautadas em valores morais, em valores familiares, em valores religiosos, em valores relacionais, nós criamos adultos que também têm essa estrutura fixa. Então, quando falamos de vários conceitos, não só conceitos relacionados à sexualidade, mas conceitos relacionados mesmo à doença mental, saúde mental, que hoje é muito relacionada, sobre violência doméstica, racismo, tudo mais, são pautas sociais que estão cada vez mais fortes e ainda bem que estão sendo debatidas de uma forma muito mais responsável do que antes, se relacionam com adultos que nunca viram isso, adultos que não entendem esse conceito porque não foi criado dessa forma, porque os pais não ensinaram dessa forma. Então, o ponto de bater e conversar com crianças e não com adultos está muito relacionado a isso, relacionado a que crianças podem ensinar sim os pais a serem diferentes, como crianças podem no futuro ensinar seus filhos a serem diferentes. E com isso que tem toda essa estrutura que é criada para que sejam relacionados com crianças, para que hoje as crianças percebam isso como uma maneira aberta, como uma maneira certa, inclusiva de se educar. Muito bem. Professor, quer comentar? Não, a questão toda é essa. Criança é a base da sociedade. A gente tem que lembrar isso. A criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. Agora, quando nós pensamos no projeto de lei, realmente não. Volta a própria questão. Nós não podemos proibir algo que a princípio não existe norma, não existe, não há uma. Você vai proibir algo que não existe ainda. Existe, volto a dizer, dentro de determinados grupos. Agora, se o pai leva o filho a uma determinada peça de teatro, em que ele tem afinidade com a peça, com os atores, com os dramaturgos, por que proibir? Ou, melhor dizendo, por que ter de anotar? Não, olha, esta peça é algo meio... Lembra muito a questão da própria censura. Esta peça usa determinados tipos de linguagem. Se o pai acha que a peça não é interessante, o pai não levaria. Começa por aí. Agora, a partir do momento que o pai leva, ele não precisa dessa explicação. Sim. Então, realmente eu acho algo meio esdrúxulo dentro de todo esse contexto. Precisa-se primeiro aumentar, criar essa identidade
não só num determinado grupo, mas em toda a sociedade. A partir do momento que a sociedade aceitar, aí nós poderíamos pensar num projeto de lei como esse. É a mesma coisa, proíbe-se o emprego dessa ou daquela linguagem. Cara, não é bem assim, eu não posso proibir uma determinada comunidade, por exemplo, empregar o seu dialeto, não posso, a sua variante dialetal, porque ele vai empregar essa variante. Então, é algo meio de censura. Sim. Então, não tem muito sentido, para mim, sob esse ponto de vista, não teria muito sentido uma lei, um projeto de lei, porque não é uma lei, é um projeto de lei que vai proibir algo. Cara, realmente, os pais, enquanto família, a família é o núcleo da sociedade. A família é o núcleo social, é o núcleo básico da sociedade. Agora, que família? Homem, mulher, criança, homem, criança, mulher, isso não importa. A família é uma reunião de pessoas com um objetivo comum. Acabou. Seja qual estrutura estiver. Agora, se essa família vai educar o seu filho para uma determinada, um determinado pensamento sob o ponto de vista da vida, isso cabe à família. É a família que vai ter que escolher ou não escolher. Volta à mesma questão da imposição de cima para baixo. Sim. Então não há, essa é uma questão para mim meio esdrúxula, não dá. A família que tem ou deveria ter essa consciência, essa conscientização. Eu me lembro, vou dar um exemplo. Quando eu era criança, havia um programa chamado O Mundo em Guerra, que era apresentado por um ator chamado Valmor Chagas, que já morreu há um tempo. E eu me lembro que quando passava esse programa, o meu pai me jogava para a cama, falava, você não pode assistir esse programa. Eu sempre fui extremamente curioso. O que eu fiz, ou o que eu fazia, eu ficava olhando escondido. Antes não tivesse olhado. Porque O Mundo em Guerra mostrava exatamente isso. Pilhas e pilhas de cadáveres e aqueles mortos. Aquilo me deixou extremamente chocado. Mas o meu pai fez o certo. Ele me pôs para fora. Eu, teimosamente, fui olhar. Bom, não à toa eu trabalho com a questão da guerra há muitos anos. Porque aquilo ficou realmente preso na minha memória imagética, ou no meu acervo iconofotológico, como eu chamo. E eu fui atrás para entender o porquê dessa destruição. Nem todos fazem isso. Sim. Mas eu acho que a função da família é essa. A família tem de escolher. Ela tem a liberdade de escolha e ela que tem esse dever de escolher. O Estado, a princípio, desde que não fira o outro, porque a questão toda é essa. Não adianta eu dizer que a família é o núcleo principal, sendo que a família é uma família fascista, por exemplo, que vai pregar o ódio, que vai buscar a luta, etc, e que só busca o quê? O mal ao outro. Caso contrário, a família ela tem essa liberdade de escolha e não deve ser impositivo. Muito bem. Com base nisso que vocês falaram, eu quero agradecer a participação dos dois, todos os esclarecimentos e as ideias que foram colocadas em pauta aqui. E você de casa, se perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhá-lo completo no nosso canal no YouTube, Rede Alesp. A gente se encontra em breve, então, na programação. Até mais!